Bem-vindas então, bem-vindo a quem está nos ouvindo, bem-vindo a quem está vendo a nossa transmissão RaízCast, um programa que fala sobre empreendedorismo, um programa de entrevistas que iniciou com um pequeno microfonezinho, uma câmerazinha comum do próprio, vamos dizer, computador, foi melhorando, passou para microfone, criamos um mini estúdio dentro da empresa, quem nos acompanha sabe, e hoje chegamos aqui no estúdio profissional da Fadisma. E eu, como especial, o nosso programa de hoje é para homenagear principalmente aqueles que acreditaram que estão entrando no nosso programa de mentoria 2023 e também para apresentar o nosso time, né, de mentoras que está chegando aí e falarmos também do evento, do maior evento que aconteceu em Santa Maria, que foi o grande start, né? Então, hoje nós vamos contar tudo, né, Mônica, Rafaela, sobre o acontecimento, o start que deu para nós fazer esse processo que vai acontecer no futuro. Vamos começar, quem se apresenta primeiro, então? Eu sou a Rafaela Galvão, sou trainer e diretora da Dale Carnegie, na região de Santa Maria e centro do estado. Iniciei na Dale fazem 7 anos, quando fiz o treinamento pela primeira vez. E desde lá fui me desenvolvendo, me apaixonando por esse negócio, por esse processo e principalmente por desenvolver pessoas. Por isso estou até hoje e desde que conversei contigo, desde que conheço a Mônica, entendo que as pessoas elas se unem por propósitos, por valores que são semelhantes e eu acredito que é isso que nos trouxe essa conversa hoje. É isso aí. Mônica. Meu nome é Mônica Souza, sou mentora, empreendedora e trainer do programa Alta Performance. Iniciei nessa área de vendas e empreendedorismo já há uns 12 anos e desde então uma das minhas maiores paixões, mesmo tendo cursado administração e direito, sempre foi treinar pessoas, desenvolver pessoas e fazia isso de forma involuntária no cargo onde eu já trabalhava e resolvi recentemente empreender e iniciar um treinamento. Também enfrentei um grande desafio recentemente, que foi fazer um dos maiores eventos que a gente já fez em Santa Maria. E foi onde eu te conheci, que a gente não faz nada sozinhos, né? A gente só faz com a contribuição de pessoas. Então eu percebo assim que cada vez mais Deus não une só pessoas, e sim propósito em comum. Eu acredito que Ele nos uniu e por isso estamos todos aqui. E principalmente dizer para quem está nos ouvindo, quem está acompanhando e vendo também, para saber que o projeto realmente é um projeto que foi feito em prol de ajudar as pessoas e, como eu digo, né, a intenção, uma coisa muito bem plantada, a gente colhe frutos. Eu sei por mim, eu sei pelo crescimento que aconteceu, onde eu cheguei, como eu cheguei, que isso é tão importante, é o nosso nome, aonde colocamos o nosso nome. E eu falo, né, as pessoas às vezes perguntam como chegar ao sucesso, como a empresa ter credibilidade, é realmente... Tu falando a verdade, é realmente que tu vai plantar e vai colher. E aí vem aquele network que o Carlinho sempre fala, né? Que vocês vêm há pouco tempo que eu conheço vocês, parece que a gente vem cada vez mais um andamento no mesmo pensamento. Óbvio que nós estamos aqui, todos são profissionais, todos ganham dinheiro. As pessoas que estão ouvindo e acompanhando, elas querem ganhar dinheiro, elas estão aqui porque elas querem aprender a ganhar dinheiro. Elas querem ter autoajuda, querem se transformar profissional, querem saber, a maioria das pessoas que me mandaram dentro das cartas que nós selecionamos, elas falaram, eu quero melhorar de vida. E uma das perguntas que a gente colocou foi qual o seu sonho. Todo mundo quer conquistar o melhor, que é o óbvio, né? Que é por que nós lutamos. Então as pessoas têm que entender que, óbvio, tem o teu método, o método das duas, né? O método de vocês, que é um método muito legal, que foi através da conversa também com a Mônica, que eu cheguei a patrocinar o evento e gerou tudo isso para as pessoas hoje, um projeto que eu já tinha, que melhorou e nós podemos andar, e que prova que realmente nós temos que aprender. E aí, gurias, eu vou iniciar assim. Eu vou iniciar com uma coisa para as pessoas entenderem que o sucesso, quando a gente chega ao sucesso, e o sucesso não quer dizer que o empresário ser pequeno não é um sucesso. É um sucesso. Tem que ver de onde ele saiu. A maioria do empreendedor raiz, a maioria do profissional, do funcionário, ele vai chegar a um cargo, ele vai ter o sucesso da carreira dele pelo cargo, o empreendedor pela sua empresa. Mas eu acredito que o grande segredo mesmo, que há pouco, eu conheci há pouco, é a humildade. No momento que tu aprender que tu tem que ter humildade, reconhecer que tu precisa aprender ainda mais,
Quanto maior o teu cargo, maior a tua empresa, maior a tua responsabilidade e mais aprendizado tu precisa. E eu fui uma pessoa que vim sozinho desde os 11 anos, já comecei a trabalhar, aos 16 sozinho, tocar minha vida, e achava que com tudo que eu tinha conquistado eu não precisava aprender, ninguém ia me ensinar aquele, né? Porque agora eu sou o cara. Pô, eu saí numa empresa do zero e faturo milhões. Quem é tu para me falar? Quem é a Mônica para vir lá sentar na minha sala e me dizer que tu precisa o teu comando melhorar? Quem é a Rafaela para me dizer que tem que ter calma no detalhe? Vamos conversar isso, gurias. Vamos lá, eu quero de vocês agora. Falando sobre mim aqui, que né, a mentoria é sobre o empreendedor raiz, as bases. Vamos começar, como é que vocês me conheceram, o que vocês acharam e como é que foi a primeira impressão? Rafaela, vamos primeiro contigo. Eu já te conhecia dos outdoors da cidade, já tinha visto falar sobre a empresa e sobre a tua figura. E inicialmente, como te falei anteriormente, acreditava que tu era uma pessoa assim mais distante, mais afastada, que parecia assim até mesmo uma antipatia. E quando a gente se conheceu, se conectou no evento da Mônica, que tinha esse propósito e que somou muito. Eu tive várias pessoas ali, várias conexões durante o tempo que eu estava ali, e uma delas foi contigo. E logo a gente conversou, tomou um mate ali na parte que estava o teu stand ali do evento. Verdade, eu nem tinha me dado conta que foi a primeira vez que nós falamos, foi aí, que a Mônica ainda falou disso aí. A Mônica tinha nos apresentado, né? Tinha dito sobre a Dale Carnegie também. E o network, né? Olha a importância de um evento que iniciou. A Mônica foi lá e disse, eu acho que é legal conhecer a Rafaela, Rodrigo. Fala com ela lá. Exatamente. E aí, Rodrigo, desde que a gente começou a conversar, percebeu que a gente tinha pontos muito similares e que a gente acreditava em relações humanas, que é um dos pilares da Dale Carnegie, e que a gente poderia contribuir também com as pessoas no desenvolvimento delas. E tu sabe que eu quero que tu falou isso e tu venha, o que o Dale Carnegie ajuda nesse sentido, falando, o Rodrigo, a impressão com as pessoas, não entra nesse detalhe. Mas tu sabe que daí vem o que a Mônica fala, do convencimento dela, que quais são os 5 fatores que eu tenho, fatores não, como é que chama? Pontos fortes. Quais são os 5 pontos fortes que eu tenho hoje, Mônica? Há algum tempo eu já estudo comportamento humano e faz uns 2 anos eu fiz a formação internacional da Gallup de pontos fortes, que ela identifica o que está certo nas pessoas. Muitas vezes a gente passa uma vida olhando para o que a gente precisa melhorar, para os nossos pontos fracos. E todas as vezes que a gente se concentra apenas em desenvolver os nossos pontos fracos, o máximo que a gente vai se aproximar é da média, da mediocridade. E todas as vezes que a gente potencializa aquilo que está certo em nós, é possível sim ter alta performance. Eu posso discordar em um pontinho? Pode. Tá, então eu vou discordar em um pontinho. Eu acho que nós temos que focar, quer dizer, acho não, tenho certeza que tem que focar nos pontos fortes. Sim. Mas para não acontecer, daí eu vou um complemento para ti, para não acontecer o que aconteceu comigo, a gente tem que dar uma olhadinha no que é o ponto fraco que a gente erra, e o meu ponto fraco. E aí eu vou te dizer depois qual é o complemento, quem foi que fez esse complemento, que foi onde tu me provou, mas vamos lá. Nós temos pontos fracos, com certeza. Mas o que a Gallup, que estuda comportamento humano há mais de 75 anos e com estudos já em mais de 29 milhões de pessoas que já realizaram o teste da Gallup, agora na última semana chegamos ao número de 29 milhões de pessoas em mais de 150 países, onde que só existe uma maneira de você alcançar o sucesso e o altíssimo nível nos seus resultados, que é concentrando a tua maior força nos teus pontos fortes. A energia, né? A energia. E as pessoas falam, Mônica, e os meus pontos fracos? Sim, nós vamos ter consciência dos pontos fracos e a gente nomeia como porão, que é o nosso lado negativo daquilo que somos. E nós tendo consciência daquilo que a gente faz bem, a gente vai conseguir gerenciar pontos fracos. Então, quando a gente gerencia pontos fracos, e a gente tem consciência deles e coloca toda a nossa energia nos pontos fortes, a gente tem alta performance. E a partir daí foi que eu criei o treinamento e a gente começou a trabalhar. Eu tenho uma gerente exclusiva de pontos fracos. Não sei se você sabe. Exatamente. Então, eu tenho uma gerência e um treinamento disso. Então, você chama Dona Jaque. Exatamente. O Rodrigo, ele tem os 5 pontos fortes dele que fizeram ele chegar até onde ele chegou hoje. Um sucesso profissional, com uma equipe, com uma carreira, com uma empresa, com várias empresas. E ele tem os pontos que ele precisa gerenciar. Que o ponto forte nosso, ele é tão nós, mas tão nós,
que às vezes ele nos leva pro porão. E para que a gente possa ter excelentes resultados e uma vida próspera, com mais engajamento no trabalho, produtividade e relações humanas, a gente precisa estar na varanda. E quando eu conheci o Rodrigo, eu percebi, com base nos pontos fortes dele, que é uma área muito forte em influência, onde ele tem um dos talentos que ele gostou, inclusive, de saber, que ele só está presente em 0,3% da população. Quem não gostaria pro ego isso aí? Ó, a pessoa que disser assim, eu acho que a gente tem que implantar simplicidade, né? Mas agora me falar que, porra, eu tô entre o 0,3% da população que tem isso aí, né? Tem que me exibir um pouco, né? A gente fala, a Gallup apresenta um estudo onde existe os 34 pontos fortes, uma lista, né? E o que mais aparece e o que menos aparece. Então esse é o que menos aparece, principalmente no Brasil. Então por isso que a gente fala que o Brasil é um lugar de muito cacique e pouco índio. Porque as pessoas acham que todo mundo tem comando. E comando, que é o nome desse ponto forte, que é a habilidade de dar a sequência nas responsabilidades para cada um e entregar o que cada um tem que fazer com facilidade, se chama comando. E esse comando que está presente em 0,3% da população e que está dentro dos top 5. Quais são os top 5 do Rodrigo? E o Rodrigo, quando eu vi os pontos fortes dele, que é autoafirmação, que é confiança, as pessoas são atraídas para quem tem autoafirmação porque sabem o que ele pensa, porque ele transparece isso. O outro ponto forte dele é realização, que são pessoas que, se precisar, viram noites, porque elas precisam se realizar entregando grandes projetos. Então é um talento de execução. O outro ponto forte dele é significância. Vamos aproveitar para quem está nos ouvindo e coisa só lá. O ponto número 1 que tu falou, e eu vou botar para a vida real algum exemplo que eu pense. Ponto número 1, qual foi que tu falou? O número 1 teu é significância, ou seja, realizar grandes projetos. Que é a realização de... E aí vamos dar um exemplo. Esse projeto que vocês aqui, quem está ouvindo, quem está participando, né, os mentorandos, é um projeto que eu não imaginei... Gente, eu estou falando na real. Eu não estou imaginando Santa Maria. Eu estou imaginando Brasil e Portugal e alguns países da América. Por quê? Porque a Fadisma já está num projeto de EAD que, junto com isso, vamos incorporar. Então eu já estou imaginando América Latina e Portugal. É o que eu já estou pensando lá na frente. Santa Maria, para mim, já é um passo inicial que já está lá na frente. Eu sempre brinco que quem tem significância, eu posso dizer assim para a pessoa: você vai abrir um mercado que vai te dar 100 mil de faturamento. E você tem esse plano A e vai te deixar um ROI de investimento, sei lá, de 30%. E você pode ter mais 4 supermercados que vão te dar 4 vezes mais de trabalho, que vão te dar inicialmente o mesmo retorno de ter apenas a mesma lucratividade. E quem tem significância diz: eu quero os 4, inicialmente vou ter o mesmo lucro do que se eu tivesse tendo um, mas eu só vou me realizar se eu tivesse esses 4, porque eu sei que desses 4 eu faço 8, dos 8 eu faço 12, dos 12 eu faço 24, porque é aumentar. E é o exemplo real, né? Nós estamos no Raiz aqui, eu vou só dar do exemplo real. Então vamos para a empresa, para encerrar esse ponto número 1, que é significância. Então, entendeu, pessoal? Significância. Exemplo real. Quando eu abri a Seguritech há 20 anos atrás, eu sabia que em Quaraí, uma cidade de 22 mil habitantes, eu teria um limite de cliente. A minha carteira seria lá 300, 400 clientes no monitoramento da segurança. E eu não cresceria mais que isso. E para mim isso não servia. Eu tinha que ter alguma coisa que eu enxergasse o além. Naquela época eu queria montar modelos de franquias daquilo ali. Não tinha dinheiro, não tinha network, não conhecia muita gente. Então eu tive para a opção número 2. Aí foi através de contato ou outros, até que eu chegou um dia conhecimento na questão da energia fotovoltaica, na solar. E aí eu vi, agora eu conquisto o Brasil. Tanto é que hoje nós estamos em 200 municípios no Brasil. E é isso aí, os meus negócios sempre são pensando lá na frente. Eu não gosto de fazer coisa pequena. Não é que... Às vezes as pessoas vão estar ouvindo aqui, mas eu não tenho como. Não, tu tem, sonha na ponta e vai indo, vai sonhando e vai, né, dando ponto. Número 2. Exatamente, e vou fazendo um link assim para poder juntar todos, né? E quando a gente olha para o número 2, que é a autoafirmação, as pessoas podem dizer, não, a autoafirmação pode ser que aparente arrogante, na verdade não. É uma pessoa que tem tanta confiança. Aí vem o que a imagem da Rafaela, vamos lá.
Então, pessoal, ó, ajudem eu não sou essa pessoa antipática. Agora quem tá ouvindo, os mentorando, tá lá, gente, eu sou de carne e osso, eu erro, eu falho, mas eu tenho meus objetivos. Então, a Rafaela teve nesse ponto aí. Isso aí. E aí o que acontece? O autoafirmação, as pessoas olham de longe, ele é tão confiante e passa tanta confiança para as outras pessoas que as pessoas ficam até com aquela ponta de ciúminho, sabe? Eu queria ser confiante assim, eu queria ter essa segurança. A Rafaela tá com ciúme da minha confiança, então. Olha aí, Rafaela. E é uma pessoa que realmente, ela dentro dela, quando eu falo de autoafirmação, é uma pessoa que tem uma bússola interior, que ela sabe para onde ir e que ela não tem medo de assumir riscos. E aí quando eu somo com o terceiro, que é comando... Mas vamos para aí, vamos dar o exemplo real da... vai trazer para a realidade. Vou trazer para a realidade. O segundo é... Autoafirmação. Autoafirmação, que é garantir... Eu tenho na minha cabeça que eu vou garantir o que eu vou fazer, é isso? Isso aí, então vamos lá. interna. Eu tenho 7 empresas, na verdade 7 empresas não, tá? Hoje que nós estamos gravando aqui é dia 2. Foi assinado um contrato ontem, eu vendi a Seguritech, inclusive, há 20 anos, em primeira mão. Foi vendida ontem a empresa, porque para mim focar mais em outros detalhes e iniciar esse projeto do EAD. Então, eu abri mão da Seguritech, me dói meu coração, não pude mais ir lá. E isso, a autoconfiança, eu vou dizer, dos 7 negócios que eu tive até hoje, nenhum eu fiz planejamento. Eu olho, eu vejo o mercado... Vejo a situação, claro, né? Eu tenho que conhecer daquele detalhe de agora eu vou fazer. A erva, vou dar um exemplo então rápido. Erva mate. Pegamos, conhecemos a erva mate, qualidade top. O pessoal não vendia para nossa região. Aí a dona Jaque foi lá, eu vou dar um bisu, pessoal, que a dona Jaque, eu não gosto que chama de dona Jaque, mas eu chamo de dona Jaque, é o personagem, tá? Mas aí cada um, depois sou eu que ouço a pressão lá, mas é a dona Jaque. Daí nós estávamos, ela lembrou da marca. O que eu fiz? Eu queria aquela erva. Eu vou tomar essa erva, eu vou buscar essa erva. Liguei para a fábrica. Pô, não tem erva aqui na região de Santa Maria, interior do estado? Não, nós somos empreiteira familiar, a gente não vende muito para coisa. Não, mas eu quero essa erva. Aí eu tenho o CTG Virtual, que tem 90 mil seguidores, mas eu tenho coloco de patrocinador que me manda 2 caixas. Uma eu sorteio e a outra fica para mim. E aí ele fechou. E aí vinha uma caixa para mim, só que uma caixa de mate por mês é muito. Aí eu dava para um, para outro, e o pessoal, que erva maravilhosa. Não vou perder dinheiro. Isso aqui é muito bom, não vou perder dinheiro. O que eu fiz? Só fui lá, e eu na época fui com o meu Fuso, carro baixinho, entrei lá no meio dos matos, cheguei lá e parei com eles lá, meia hora ele virou meu amigo. Conversamos, virou meu amigo, tá, vou abrir uma exceção para ti, abri uma distribuidora, o que eu fiz para ele? Eu tenho R$1.800, eu não posso mexer em nenhum negócio meu. Eu tenho R$1.800 e eu vou marcar na minha... Se vocês olharem aí no Insta, tem no histórico as primeiras filmagens. Eu fui lá e fiz, pessoal, vou iniciar um negócio com R$1.800. Peguei, eu disse pra ele, pode carregar meu carro. E ele, tu vai botar no teu carro? Vou. Enchi meu carro atrás, na frente, tava só eu e a dona Jaque lá. Enchi o carro de erva, trouxe o carro cheio de erva e pedi pra ele um boleto de 30 dias ainda. Aí ele me deu 30 dias para pagar 1.800. Cheguei aqui, peguei a erva, comecei a ir nas cooperativas, nos escritórios, claro. Aí vem o network, me andou com muita gente, ligando pra cá, ligando pra lá. Olha, tem uma erva. É só largar o produto, ter a chance de largar o produto para eles e com certeza eles voltariam a comprar. E daquele dinheiro mesmo da erva, eu já paguei os 1.800, já comecei a reverter o negócio. E não tem planejamento nem nada, o produto era bom, sabia que eu tinha contato, network, vamos embora. Acabou, foi aí feito o negócio. E um segredo, agora vem um segredo para quem está ouvindo e tem um produto e quer colocar no mercado, tá? Mercado, gente, a estratégia, aqui vai a primeira dica, estratégia para colocar no mercado. Nunca procure uma grande rede de mercado ou uma coisa. Por quê? Porque há muita competitividade e eles vão tirar o rim do teu produto para te poder entrar naquela prateleira. Dá aos pequenininhos. E tudo é um segredo aos pequenos, né? E as pessoas não se dão conta. Vai nos pequenininhos, vai no cliente final, vai nas pessoas. Começa a transformar o desejo, que as pessoas vão chegar lá e vão perguntar, não tem essa erva, não tem essa erva. E aí tu começa a mudar. Hoje, o meu negócio sem investimento, ele está mudando. Por quê? Porque as pessoas querem. Então, alguns empreendimentos já estão procurando para vender a erva, tá? Essa é a dica para como tu vai entrar. Mas tudo, gurias, é tempo, né? Não é uma questão de... Esse negócio da erva é network e o tempo, a paciência, tá? Foi assim. Inclusive, eles têm filmagem, eu carregando erva, entregando lá no Sicredi, no ombro, baixando a granada, entregando o ombro, largando lá para eles lá. Eu fiz isso aí. Tá, esse foi o 2. Que bacana. E aí quando a gente soma do terceiro, que é o terceiro ponto forte, é ativação. Que é aquela pessoa que diz, você tem que fazer quando?
Agora, exatamente. Não dá para esperar. Então é iniciativa. Se eu juntar o primeiro, que é construir grandes projetos, e eu tenho confiança que vai dar certo, e eu vou começar quando? Agora, as coisas vão acontecer. O que aconteceu nós lá, antes de entrarmos aqui, a Débora e vocês ali, o que estava acontecendo, o que vocês queriam? Não, calma, vamos ver. Não tem como ter calma. Semana que vem tem que ter reunião, dia 17 de dezembro nós vamos inaugurar e vamos embora. O Carlinhos, ele foi lá e me provocou. Aí depois o Carlinhos ficou mandando mensagem, Rodrigo, calma. Não, calma não. O professor, o diretor da Fadisma, não, eu sou rápido, mas Rodrigo, calma. Não, calma não, vamos embora, nós temos que fazer. Há 2 semanas atrás, nós fizemos a primeira conversa, o professor entrou lá, ele foi lá comprar solar. Quando ele entrou para comprar solar, eu vendi solar, 3 scooters para ele e fechamos o projeto. Num sábado. Ele entrou às 9 da manhã e saiu às 1 da tarde. Então, as coisas têm que ser. E eu falei para ele, eu vou fazer. Eu já fui para o negócio, parti para realmente vender a Seguritech, tu viu? Nós estamos falando 2 semanas, 3 semanas. Sim. Em 3 semanas partiu esse projeto, eu vendi uma empresa e apostei no outro projeto. Exatamente. Para mim é para lá. Isso é autoafirmação, com muita segurança do caminho que vai seguir. Então não tem medo de assumir riscos, porque como eu falei, tem uma bússola interna. E aí somado ao quarto talento, que é o comando, então consegue trazer uma equipe para poder caminhar junto. Porque consegue dar o comando para várias pessoas, é realmente delegar. Não coloca a mão na massa sozinho, coloca com o time junto. E o comando consegue dizer exatamente o que cada pessoa vai fazer para que, somando a força do time todo, entregue um resultado. E aí no comando eu vou dizer para eles como é a minha vida real mesmo. Vamos mudar o negócio da energia solar, da parceria solar. Hoje eu tenho diretor na empresa, eu tenho gerentes, eu tenho coordenador, tenho supervisor, tenho minhas equipes de campo. Só na matriz de Santa Maria estão quase 58 pessoas lá. E o que eu faço? Desde o início, se eu tinha que subir num telhado e instalar um material, eu subi, eu instalei. Hoje, diretor, legal, diretor, mas se tu entrar na minha empresa, eu vou estar em todos os departamentos. Se eu ver a minha equipe fazendo uma força e eu estou junto com o meu pessoal de instalação, eu não finjo, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Às vezes eles querem ser um líder, ter um comando sobre as pessoas, mas com uma coisa artificial. E isso não funciona. As pessoas, elas se agregam quando for real, que tu fizer na realidade. Isso, todo mundo que está nos ouvindo aí, se tu fizer um natural, porque muitas vezes tu não tem o comando, mas tu tem a questão de estar junto com as pessoas e demonstrar às pessoas. Isso tu consegue daí ter um comando. E eu venho, né, desde o tempo que, claro, eu saí oficial, fui para a escola militar, isso aí me ajudou muito também. Mas para te ter o comando, tu tem que aprender a obedecer. Tu tem que aprender a respeitar. E tu tem que ser o exemplo. Tu nunca vai comandar pessoas se tu não for o exemplo. Esquece, não tem como. E aí eu vejo que se relaciona e que é o link entre o treinamento, o curso da Mônica e o Dale Carnegie, porque na Dale Carnegie a gente busca o... Elas estão me vendendo, vou deixar bem registrado, pessoal. Elas estão numa negociação comigo para mim fazer os cursos, a Mônica agora está me cobrando e com certeza eu vou arranjar tempo. Se elas estão aqui é porque realmente eu acredito que é bom para vocês. Eu não estou... Quem está ouvindo, eu não estou dizendo que o alta performance da Mônica é o melhor, the best, não sei o quê, e também não é uma coisa que não funciona. Eu estou dizendo que eu acredito que realmente é um método que ajuda e soma. Dale Carnegie é a mesma coisa. Eu só me faltou tempo de crescer, mas com certeza para mim vai ser um somatório. E vou confessar para vocês, Luiz, talvez eu não me inscreva e durante todo esse método, as pessoas que tiveram o privilégio de estar nessa mentoria vão ter o privilégio que nem eu. Porque eu vou sugar muito de vocês e eu vou aprender muito de vocês. Vai ser muito legal. É sempre uma troca. E eu percebo que é o que a gente aqui se relaciona, se complementa dentro dos treinamentos, porque se a minha habilidade dentro da autoconfiança, ela estiver demais, que aí a Mônica entra na linguagem do porão, isso vai me prejudicar. Se a ativação estiver demais, isso pode beirar a impulsividade, pode ir para um estresse. E na Dale Carnegie a gente trabalha com as habilidades para que a gente treine elas e isso seja mais assertivo, que a gente busque por esse equilíbrio. Então a gente tem toda a parte de gerenciamento de estresse, que isso pode atenuar e colocar mais assim, o medir consequências, o planejamento antes, o ver o que eu posso me preparar mais
para que, sim, eu haja, mas haja também com a racionalidade junto. Assim como com a autoconfiança, se ela for demais, ela vai comunicar como uma arrogância, ou vai fazer com que eu tome decisões sem pensar nos outros, às vezes, sem pensar no todo. Assim como também o comando, essa habilidade com as pessoas, é eu entrar, como tu disse, é o exemplo da liderança, mas se eu preciso desenvolver mais isso, se eu preciso ver se eu tô assertivo, se eu não tô nem numa passividade daqui a pouco, ou numa agressividade impondo minhas ideias, como que eu busco por isso? Aí o treinamento da Dale Carnegie, ele entra nesse ponto, em tu ver princípios, que a gente chama, que são regras que Dale Carnegie criou lá em 1912, que permanece há 100 anos, com a filosofia dele, mostrando como seguindo os princípios que são simples, fáceis. Muitos deles, inclusive, já foram ditos por outras pessoas. Muitos estão na Bíblia. E é que eles carregam ali como lidar com as pessoas de uma maneira mais leve, mais assertiva. E precisa muito hoje, né, Rafaela? Se nós formos ver, e aí vem o que eu sempre puxo a orelha da nova geração, né? Se nós pegarmos a geração acima dos 40, é aquela geração bruta, aquela geração que não tem, vai, enfrenta, sem problema nenhum. Se nós pegarmos a geração de 40 para 30, é uma geração que estou quase na independência de fazer tudo. Se nós pegarmos do 30 ao 20, eu acho que ainda eu mantenho em casa dos pais, eu acho que a coisa vai. E se tu pegar dos 20 para baixo, eu não sei nem o que vai acontecer, porque as pessoas não estão tendo mais foco, não estão conseguindo passar problema. E aí eu vejo que a culpa vem de qual geração? Da minha geração, dos 45, 50. E eu, olha que eu sou, não quero me chamar de jovem, tá? Mas e quem não conhece a minha história, eu tenho uma filha de 21, uma filha de 18, uma filha de 14 e um guri com 12. Eu tenho todas as idades e eu convivo, eu vejo todas as crianças da juventude. Eu vejo na geração da minha filha de 21 uma geração mais compacta, um pouco mais estudiosa, um pouco mais assim. Eu vejo na D18 desligadona, aquela geração mais desligada. Na D13, problema para tudo que é lado. A D2 não consegui decifrar ainda. Mas isso, o que eu quero dizer? É os pais. E eu falei, não sou um pai velho, né? Eu sou um pai novo por quê? Porque todos os meus filhos, eu sou jovem no meio dos pais. Porque se pegar a minha de 21 anos, não tem nenhum pai da minha idade de 41. Tudo é pai com 55, 60, 65, mas de outra coisa geração, né? E aí tu vê, é culpa dessa geração. Porque eles abafam os filhos, eles não deixam os filhos tomar atitude, não deixam os filhos se frustrar. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. A Nicole, mais velha, peixe de peixinho, qual será, e agora vem para vocês o desafio, o perfil da Nicole. Ela pegou e disse para mim assim, todos os meus filhos fazem 18 anos, entram na universidade, e eu dou um carro, eu pago a metade do carro, a entrada, e a outra metade eles pagam em carnê, ela está pagando com o trabalho dela a metade. Valorizar o que ela ganhou. Claro que a gente tem na vida, tem vários carros, tem coisa, e ela chegou para mim, pai, eu quero o famoso Fusion mesmo, que está guardadinho, eu quero o Fusion para viajar esse final de semana. Agora, hoje, ela está viajando nesse momento, você vai viajar. Quero o Fusion para ir mais confortável, mais seguro. Minha filha, tu tem um carro que eu e a tua mãe nunca tivemos quando tinha vocês, tinha que estar muito mais apertado, com o carro não era zero, então tu tá com um carro maravilhoso, que muitas pessoas não têm. Esse tá ótimo, pode ir viajar no teu, o meu tu não vai levar. Aí passou um tempinho, ok. Aí hoje, ela de manhã foi lá, me deu um beijo, tomou um café, pai, tô indo, vou trabalhar e às 2 eu saio viajar. O senhor viu que vai vir um temporal, uma chuvarada? Eu digo, vi, que legal, né, tá faltando chuva. Não, mas o seu carro é mais seguro que o meu, daí você vê na estrada. Aí eu falei pra ela, filha, segue no teu tem segurança total, pode ir, beijo, vai. Ela foi. Aí agora, antes de nós irmos pra cá, 12h30, acho 12h40, ela mandou uma mensagem. Pai, meu carro tá com 29 mil quilômetros e 600. E o pessoal falou que a revisão é para 30.400. E eu vou fazer um pouco mais que essa quilometragem. Eu digo, não te preocupa, minha filha, tem 1.000 quilômetros de coisa. Aí ela olhou pra mim e disse assim, mas pai, eu digo, filha, tu lembrou que tu é minha filha? Que essa tua conversa por onde tu veio, eu só vou te dizer uma coisa, tu é muito boa igual teu pai, mas não te esquece que o mestre sou eu. Então, vai no teu carro. Ela foi bem, viu? Ela foi bem. Ela até o último minuto, ela
Seguiu, tentou, né? É isso aí. Isso é resiliência, eu estudo psicologia também e a gente tem o programa Geração Futura, que é para adolescentes justamente, que a gente trabalha muito as características da nova geração. E tem estudos vindo para essa nova geração de como construir resiliência. Porque pensando nesses mais antigos, foi tudo muito difícil para ser construído. E esses pais, eles não querem que os filhos passem pelas mesmas dificuldades, a maioria deles. Eles querem proteger, cuidar, acreditando que isso é transmitir o amor, o cuidado, e acaba que protege demais. E aí essa nova geração perde musculatura, perde de criar resiliência, resistência com os nãos da vida, e tudo gera frustração muito rápido. E aí a gente está vendo aqui que vai ter falta de equilíbrio entre um e outro, né? E buscar por esse elo para que comunique-se mais de uma maneira assertiva, que a gente precisa entender. A nova geração precisa disso. E eu acho que não houve um meio... As coisas não são médias, né? Se nós medirmos política, é um extremismo para cá, um extremismo para lá, e não existe um meio. Se nós medirmos gerações, existe a geração que sofreu tanto e a geração que não sofre nada. Então a gente não conseguiu chegar a um patamar. Talvez está o segredo, para quem está nos ouvindo aí, ou vendo, o segredo da pessoa fazer uma análise. O ideal do nosso caminho é o meio. É tu saber que horas para cá e horas para lá, mas tem um meio. Talvez isso seja um grande segredo também para a carreira profissional e para o empreendedor. Porque se eu olhar para mim, trazendo para a vida real, eu sempre tive no meio. Eu tenho meus posicionamentos, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter essa sabedoria de poder, né? Até porque com 4 filhos de gerações diferentes, se tu não souber... Óbvio que aí vem o papel da dona Jaque, que é muito mais do que eu até, né? Mas vamos seguir então... No quarto? Finalizamos no quarto, que é o comando, né? Isso. E quando a gente chega no quinto, que eu falo que é realização, são pessoas que apenas conseguem se realizar com a finalização dos projetos. Então é quem dá a partida com a ativação, que a gente já sabe, que dá o comando, que lidera muito bem, que dá a autoconfiança, que é a autoafirmação, que é uma bússola, exatamente sabe o caminho. Grandes projetos e a realização é trabalhar constantemente para realizar o projeto. Então, quando eu olhei para a jornada do Rodrigo, eu consegui enxergar mesmo, antes mesmo dele fazer os pontos fortes, o quanto estava presente esses 4 pontos fortes ali. Então, quando eu trouxe realmente o resultado dele, que trouxe a realização, ele complementou. E aí foi onde entra a dona Jaque, que é como a gente falou. Eu disse, bom, se a gente trabalha com 4 áreas hoje no ser humano, que é quem trabalha no planejamento estratégico, ou seja, desenha um mapa mental, assim, antes de construir um projeto, que ele já falou que não é o caso dele. A outra área, que é a área de influência, que são pessoas que falam e têm certeza que vão ser ouvidos. Se tem a outra área, que é a execução, que é a realização dele, mas existe uma área no meio que se chama construção de relacionamento. Então, quando a gente olha para o Rodrigo, a gente vê muito forte do 1, 2, 3 e 4 influência, né, que vai muito rápido, inclusive, constrói grandes projetos. Realização, trabalha incansavelmente para isso. O planejamento estratégico, ele planeja no curso do projeto, porque ele já falou, né, que ele não planeja, ele vai fazendo. Tanto é que o nosso projeto aqui não tem planejamento ainda. A definição que eu falei para vocês vai ser quando? É ação. Quarta-feira que vem nós vamos sentar, nos reunir para o lançamento do sábado. Então o pessoal que está nos ouvindo agora, que vai ser transmitido terça-feira, então terça-feira eu acho que é dia, vamos corrigir aqui, dia 6, só para vocês terem uma noção, quem está nos ouvindo no programa. Dia 6 nós lançamos essa nossa gravação que está sendo feita dia 2. E dia 7 nós tomamos um café para fazer o planejamento do start do projeto dia 17. É isso aí. O barco, é o que eu falo para minha equipe. Gente, o barco tá andando, nós temos que corrigir ele andando. O avião decolou, temos que fazer a manutenção decolada. Não tem outro segredo. Mas, Mônica, sabe por que esse segredo eu vejo que é muito importante? Porque quem não tem dinheiro, e às vezes eu me dá uma dor no coração quando uma pessoa vem e me diz assim, pô, investi 500 mil naquele projeto, quebramos. Investi 300 mil naquele projeto, quebramos. E eu me dá mais dor quando vem pessoas que dizem assim, cara, eu tinha meus 30 mil que eu juntei de anos, de coisa, coloquei e quebrei. E eu fico pensando assim, eu pensava de, meu Deus, como essas pessoas botam dinheiro e vai. Claro que eu quebrei, eu tive 2, 3 negócios que não deu certo, mas eu não botei dinheiro, eu tentei fazer dessa maneira, andando e vendo como é que vai. E aí foi quando eu entendi onde entrava a dona Jaque, que eu falei, para que tudo isso acontecesse,
teve alguém que cuidou muito bem dos laços de relacionamento. Porque se construiu uma família, se tem 4 filhos, se tem um casamento de mais de 20 anos. E quando eu conheci ela com aquela... 23 anos vai fazer agora em dezembro. Isso é Gente, sucesso. dia... Ei, meu Deus, ó. Agora Não ainda bem que esquece a falou. data. Não 4 ou esquece 5. a data. 4 ou 5, nossa. Ó, e o programa vai lá depois, né? Então vou ter que fazer uma média. Mônica, muito obrigado, te devo uma. Não, mulher esqueceu a data do aniversário de namoro, casamento, dia dos namorados, aniversário da esposa, tá ferrado. Eu sempre confundo entre 4 e 6, porque um foi a minha formatura de oficial e o outro o casamento. Concorda que a do casamento ela é mais importante, né? Não, é que o militar pra mim foi a realização do casamento, óbvio, né? Não tem... Mas é que Espero que a dona Jaque tenha Vamos cortar essa parte. Essa nós podemos editar. Mas aí foi quando eu entendi, quando eu conheci a Jaque com toda aquela resiliência dela, né? Aquela calma para poder tratar as pessoas. Não que ele não seja calmo, na verdade ele não é. Ele não é calmo. Não sou calmo. Mas aí quando eu conheci a Jaque, eu vi que eu logo imaginei que todos aqueles laços para construir relações fortes e duradouras estavam nela, porque enquanto ele andava muito rápido, construindo grandes projetos, realizando, ajudando muitas pessoas, dando um emprego para muitas pessoas, ela estava construindo relações com clientes, com ele, com a família, com os funcionários. E aí, quando ela abriu os pontos fortes dela, o que complementou foi exatamente isso. Enquanto ele tem uma área que é a laranja, que é praticamente só influência, ela tem praticamente só a área azul, que é a construção de relacionamento. E o primeiro dela é aquele que diz, eu sei quem tu é. O segundo é empatia, ou seja, durante todos os momentos que ele estava construindo grandes projetos, certamente ela se colocou muito no lugar dele, viu também o potencial que ele tinha para realizar grandes projetos e caminhou junto com ele, dando complemento, dando força, né, arrumando todo o terreno, porque quando a gente anda muito rápido, como tu disse, a ativação pode ser que tenha sido impulsivo muitas vezes, pode ser que tenha agido muito rápido, e ela foi aqui complementando para que o projeto ficasse com uma base estruturada. Então é aí onde eu entendi o quanto ela complementou para que eles construíssem juntos a empresa. Porque se ele tivesse apenas andando rápido, o que acontece quando tu constrói uma torre muito rápida e a base não está bem estruturada? Ela desaba. E o maior desafio hoje é tu manter o negócio, né? Tu crescer tem desafio, mas o maior desafio é tu poder manter. Então ele foi andando muito rápido e construindo uma grande torre, uma grande empresa, e ela foi deixando a base firme, foi trabalhando a parte de baixo do iceberg. Então hoje a gente olha e vê realmente ele no palco ganhando reconhecimento, e o Rodrigo sabe o quanto a base do iceberg, que é o que a gente vê embaixo, tem a mão da Jaque, né? Só que essas partes todas que tu falou, que ela tem o azul, como é que é? Da construção, né? Isso com os outros, né? Porque comigo o troço lá pega. Olha, eu sempre digo para os professores, por isso que tem o vídeo de casal lá e vira audiência, né? Com os 23 mil seguidores. É porque só eu sei o que eu passo. Já que não é sério, não. Essa não precisa editar, pode deixar. Que é um protesto. Não, mas não, e essa semana foi muito engraçado. Ontem, eu acho que foi ontem o acontecimento. Eu andei tava com o pessoal da Unicred lá, e aí nós conversando, e inclusive 3 lá da Unicred, eles estão na mentoria, os gerentes de conta PJ, gerente de conta física, estão na mentoria, e as mulheres estão ansiosas para... E eu fui lá ontem só para passar para assinar, bati uma foto com elas, voltei de lá, e cheguei e ela mandou uma mensagem, Rodrigo, tá indo os documentos para assinar, vai um pro e-mail teu, da PJ vai pro e-mail teu e para a dona Jaque. Digo, beleza. Fala com a dona Jaque direto, já vou te dar o número aqui, pode falar com ela. Aí elas mandaram, eu cheguei lá e a Jaque dava risada assim, me mostrou, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Daí ela chamou lá, bom dia, dona Jaque, tudo bem, Rodrigo? E ela falou, não é dona Jaque, isso é história do Rodrigo, filho, eu vou matar ele, não sei o quê. Aí ela, como é que eu chamo? Eu digo, é Jaque, tá? Não dá conversa pro Rodrigo. Eu digo, Jaque grossa, Jaque. Não foi grossa, eu falei, tu que fica inventando isso, dona Jaque. Não, e tu conhece a Jaque, né? Conheci algumas conversas. Ela é muito pontual. Tu mandar alguma coisa, se estiver ali, ela vai muito pontual naquilo. Ela não enrola, sabe? Eu sou aquela pessoa, por mais que tenha essa liderança, muitas vezes eu vou engolir um sapo, não representa, mas eu vou engolir um sapo, eu deixo por alguma coisa, porque eu sei que talvez vai ter outro reflexo, então tu tem que aprender isso.
Acho, né? E aí entra também muito a importância do autoconhecimento, da gente saber como que a gente se comporta, como a gente age, porque as pessoas às vezes confundem se inspirar na outra pessoa com querer imitar a trajetória dela. E se alguém que tem a personalidade, os pontos fortes totalmente diferentes, olham para a tua história, por exemplo, querem seguir um caminho parecido, mas não tem essas habilidades, não tem esses pontos fortes, a pessoa pode estar indo para um caminho... Precipício. Não, isso é legal para quem está nos ouvindo. E se tem mais alguma coisa para complementar, eu acho que tu complementa, ou vocês complementam, porque as pessoas têm que entender que nem todo mundo é igual. Tu vai te inspirar em pessoas, em ações. E é como no mercado, né? Se tu pegar hoje, eu vejo, até tô dando risada porque eu vejo que a concorrência ela fica muito nos seguindo. E aí a gente lança algo quando tu vê a concorrência, fica muito engraçado, sabe? Tu vê. Aí querer fazer igual as coisas, mas não, o resultado é o mesmo, porque... A administração, a gestão é diferente, não adianta tu querer fazer o mesmo. E aí entra no primeiro tópico que a gente conversou aqui, que é propósito. Porque as pessoas, elas querem muitas vezes, eu quero me tornar rico, eu quero faturar muito, e não pensam qual que é o propósito que eu vou seguir para que a consequência seja isso, né, o financeiro. E aí acabam percorrendo um caminho sem clareza. Muitas pessoas entram para o treinamento da Dale Carnegie e a primeira sessão a gente constrói um plano de retorno do investimento, que são metas para que nesses 3 meses a pessoa possa evidenciar através das mudanças, melhorando minhas relações humanas, meu networking, quanto de clientes eu posso aumentar, quanto de fidelização também desses clientes ou outras questões relacionadas. E aí a gente percebe que muitos não conseguem colocar as metas no papel, que tem uma dificuldade enorme de botar assim, o que eu quero? Não sei. E é importante falar isso, porque é que nem eu falo para vocês, e hoje eu estou aprendendo muito Pode ver que as minhas falas eram mais rápidas, né? Hoje eu dou uma respirada e digo o que eu vou falar, porque muitas vezes as pessoas podem interpretar essa arrogância, esse detalhe. Porque, por exemplo, eu fui um cara que quando eu estava no colégio, e eu mexo, né, com a questão da prova do QI, tem QI bem acima da média, isso facilita tu aprender e pegar rapidamente as coisas. Então no colégio eu tinha essa coisa, eu estava fazendo, na minha época tinha prova surpresa e tinha aquele que tu terminava coisa e ainda dava tu tinha que fazer exercício, você sempre fazia exercício ali com a professora. E eu terminava muito rápido, eu já ia puxar conversa com já ia falar, porque eu terminava tudo muito rápido. Então, e o meu pensamento também é muito rápido. Tanto é que se tu pegar qual a minha falha, uma das minhas falhas, que eu tenho várias, mas qual uma das minhas falhas? Não gravar nome, e a outra é o português na escrita. Porque o meu pensamento ele vai tão rápido e eu começo a colocar e fazer, penso. Tanto é que o pessoal que se reúne comigo, a Débora mesmo, é ela quem escreve as coisas ali, ela já sabe como pegar que eu falo, né? Então, e eu estou pensando aqui falando contigo, mas ao mesmo tempo eu já estou pensando na outra coisa e já estou preparando na outra coisa e largando aquilo. E aí quando eu vou passar para escrever, eu escrevo tanto que às vezes eu vou postar, se o pessoal vê algum erro, sou eu mesmo. Quando não tem erro, é a Débora ou a equipe. Quando tem erro, sou eu. Porque eu penso rápido, boto ali e eu não me dou o trabalho de ler para confirmar. E daí eu pego, largo e tum. E qual o talento teu que tu acha que vai tão rápido assim? Vamos ver se tu pegou agora. Qual dos meus talentos? Tem comando, significância, autoafirmação, ativação. O ativação muito rápido. Ativação. Então tu vai lá, tum, e aí bota. Aí daqui a pouco eu vejo no grupo do Márcio, Rodrigo, tu escreveu, não sei, já escreveu dele. Então é isso. E isso facilita. Só que eu não entendia, e daí aí vem o papel da dona Jaque. Então muitas vezes eu passava, a pessoa lá não fazia, eu digo, mas isso é fácil, isso é uma coisa que, não dá pra entender. Aí a Jaque diz, Rodrigo, e eu lembro que ela volta e meia, ela frisava nisso aí, e isso a gente vai, por isso que a vida da gente é aprendizado, né? Tu vai com o tempo, e eu vou falar o que tu falou financeira. E ela dizia, Rodrigo, nem todas as pessoas têm a facilidade que tu tem. Então, tu tem que fazer com mais paciência e tu precisa explicar. Só assim tu vai te tornar um líder melhor. Há uma, né? Então, eu tenho toda essa liderança? Tenho. Mas tem defeitos que estragam muito. Por isso que eu falo, quando eu digo que a parte do teu problema, eu tenho a minha gerente de pontos fracos, que faz a gestão. Então, depois que eu entendi isso, que eu tive uma transformação. E aí vem a questão humildade e dinheiro. Sabe por que é importante? Tu imagina um guri saído de Quaraí, que deitava no verão, agora não tinha ar-condicionado, não tinha nada, era um piso aqueles de encerado,
que deitava sem camisa, botava um ventilador para poder ficar um pouquinho fresquinho olhando um filme que a maioria dos filmes são americanos. Hoje tem muito Netflix, coisas que mudam, as produções mudou, mas na minha época era só filme americano. Então os Estados Unidos para mim era foco. Um guri que estava lá com aquilo ali, que conquistou isso sem ninguém, sem nada, que quebrou, que fez, que levantou, que foi de novo, chegou lá. E hoje todo ano vai a Nova York para recarregar. Eu tenho que ir a Nova York, eu tenho que ir nos pontos dos filmes que eu olhava na minha infância para respirar e dizer, meu Deus, eu estou aqui fazer. Eu tenho que ser aquela pessoa que eu fiz agora uma reforma da minha casa, eu fiz uma opção de não comprar uma casa nova construída, porque eu achei que os filhos já estão saindo. E aí vem o limite, que é que tu fala do dinheiro. Precisava fazer uma mansão? Não, a casa que eu comprei tem um tamanho suficiente. Vamos reformar do jeito que eu quero e para mim está realizado. E que eu entro no meu quarto e no banheiro, eu olho cada dia e digo assim, meu Deus, muito obrigado. Eu chego a ligar, eu fiz o meu quarto, o guarda-roupa todo iluminado, para ver minha coleção de tênis, que era o meu sonho. Eu ligo e eu olho e ligo a luz. Mas só que eu agradeço cada dia porque eu tenho aquilo ali. E tu acha que eu estou preocupado em fechar negócio ou coisa por dinheiro hoje? Não. A minha vida, eu vim daqueles problemas que eu contava moeda para pagar uma... Teve época que a dona Jaque, nós tínhamos o primeiro filho, não tinha 10 reais para comprar comida. Se nós não tivéssemos ido morar para fora, lá numa unidade militar, que nós ainda tínhamos comida, quando nós tinha passado fome, porque teve problemas. E hoje, a minha preocupação não é essa. A somatória de tudo que tu faz, o dinheiro vem, é uma consequência. Eu não me preocupo com dinheiro. Eu não me preocupo em trocar o carro. Eu estou com meu Fuso 2018, deixo meu carro lá, é meu mimoso. Para que eu vou comprar uma Mercedes? Para que eu vou comprar uma coisa se ele me entrega tudo que eu quero? Se eu ando no elétrico na cidade que eu não gasto nada. Então as pessoas têm que entender isso. Tu tem que almejar, tu tem que sonhar, tu tem que buscar. E a gente só vai entender a verdadeira conquista do sucesso a hora que tu te conformar com isso. O que vocês me dizem? E eu te escutando falar, não tem problema a gente querer também ter dinheiro, crescer financeiramente. É uma coisa religiosa do país, né? É que verdade. É feio tu ter dinheiro, já te deu conta? Muito. A questão é que as pessoas não se perguntam como que eu vou fazer isso hoje, amanhã, essa semana. Qual que vai ser a construção diária, o planejamento que eu vou fazer mensal, qual que vai ser a minha meta do mês, para que dentro de um ano eu esteja mais próximo desse quanto que eu quero crescer. Claro, é que eu pulei etapa pro pessoal, eu resumi a vida tão curtinha que eu já estou no dinheiro, né? Mas o que a Rafa está falando é muito importante nisso, porque todo mundo é uma conquista gradativa. Então, se eu quero crescer quanto? Né? Eu vou fazer como? Quem que pode me apoiar nisso? E aí entra o networking, entra a comunicação, entra todas as habilidades que a gente conversou hoje. E é ter essa clareza. Clareza somada ao propósito, a intenção de por que eu vou percorrer esse caminho, aí é o segredo do sucesso. E vai ser duro, vai ser difícil. Não adianta nós chegar aqui e vender para vocês, quem está nos ouvindo, a solução, quem está fazendo a mentoria, resolveu a vida, você transformou. Não. Tu pode ouvir tudo que nós estamos falando, tudo que nós estamos ajudando, mas se não partir de ti, não vai acontecer. E não pense, eu lembro uma tia minha que há muitos anos ela falou uma frase que ela disse para mim, e isso eu joguei contra ela agora há pouco. Ela disse para mim assim: Rodrigo, tudo que vem de Deus é difícil. Se vier fácil, duvida porque é problema. E aí, é isso aí, gente. Para nós conquistarmos as coisas difíceis, não tenta atalho. Não tenta fazer, porque não vai dar certo. E eu fiz um vídeo essa semana que eu botei ali. São duas coisas que eu analiso quando eu tenho dificuldade. Que eu analiso não, que é o que eu me pego a me dar força e o de novo. Primeiro, é olhar para o lado e saber que alguém está sempre pior do que a gente e está enfrentando o problema e está indo em frente. Então tem que agradecer que alguém está pior, alguém está passando um problema muito maior. E problema de saúde, pior ainda. A pessoa está enfrentando uma coisa que ela não tem como solucionar. Agora, o problema financeiro é outra coisa, é fácil de tu solucionar. Então, pessoas que eu chegava e dizia assim, gente, duas situações nós tivemos de pé. Quando nós compramos um apartamento, eu voltei a pé. Eu era oficial do Exército Brasileiro e chegava de bicicleta no quartel. Eu não tinha vergonha por causa disso. E as pessoas, às vezes, não querem voltar, elas não querem enfrentar, pega dívida, faz coisas, porque elas querem andar de carro, elas querem... E isso é a dificuldade para te crescer. E quando tu entender isso, com certeza tu vai deslanchar. Porque se tu não entender isso, tu não vai deslanchar. E tu estava falando, né, a dificuldade, por exemplo, de chegar hoje, né? Porque no início, quando eu comecei na Dale Carnegie, com 20, 21 anos de idade, eu
batia de porta em porta nas empresas. No início, inclusive, eu não dirigia. Então, ou eu pegava carona, ou eu ia a pé, ou ia de táxi, dava um jeito sempre de ir atrás daquilo que eu queria. E batia nas empresas, oferecendo um treinamento de liderança, normalmente para pessoas mais velhas, empresárias. O Rodrigo da vida lá, o que tu vai me ensinar? Exatamente. E foi por acreditar muito nessa metodologia que eu sabia que eu estava ali levando para as pessoas, não o que a Rafaela acreditava, mas que eu queria ajudar, porque eu sabia que aquilo era algo que podia transformar a vida delas. E essa resiliência que eu vejo que hoje muitas pessoas não querem pagar esse preço. Então elas olham lá para o final da trajetória de alguém. E aí já quer o sucesso. E no Brasil, inclusive, de todos os diretores do Brasil na Dale Carnegie, a primeira mulher aos 25 anos a conquistar fui eu. E aí, quando a gente fechou esse contrato, a característica, o que a gente falou naquele momento, era muito dessa resiliência. Porque é dar a cara a tapa para bater, é tu saber que tu vai levar muitos nãos e não entender isso como rejeição. Que isso faz parte, a frustração faz parte do caminho. E eu só pensava naquele momento que quanto antes eu errar, mais cedo eu vou acertar. Então, que se for para levar tombo, que eu leve o tombo agora, porque daí eu construo um aprendizado, como tu disse, né? E tem duas coisas importantes que tu falou. A primeira, que a Mônica, quando ela foi me apresentar, ela falou, ela é a primeira do Brasil que com 25 anos... Então, isso é uma coisa que tu vai usar sempre, tu tem que usar. Isso é o marketing, é a apresentação. Então, as pessoas têm que aprender a saberem como apresentar. Como é que tu fala, Mônica? Sempre saber fazer a... É uma narrativa. Uma narrativa. Mas você fala, faz a narrativa. Conta a história. Conta a história. Então, é isso aí, é uma coisa importante. E a número 2 é o não desistir. Não desistir. Não tem como tu encurtar caminho. Eu duvido tu... E isso foi uma coisa, sabe, que aí eu não sei qual dos meus poderes aí, poderes, vamos dizer poder, qual dos meus poderes aí, não, tu vê que, psicologicamente, qual dos meus poderes aí, que é aquela coisa que eu, assim, era difícil, eu ouvi um não. Eu ia fazer um negócio, eu ia fazer alguma coisa assim, eu ouvi um não tá dentro daquilo meu, é difícil, então, né, tu tem aquele domínio, tu ia, e aí tu, ou perdeu um negócio, a pessoa te dizer não, diz, como que eu perdi esse negócio, de que jeito, que eu errei que eu perdi, não podia ter perdido esse negócio, sabe, isso tu tem que aprender a analisar, e aí vem outra coisa, eu fui conselheiro do Grêmio Cons também na história, e eu tinha uma equipe que eram 2 conselheiros junto comigo, que eles têm hoje, o Albino deve estar, eu acho que com 68, quase 70, mais ou menos, não, 60 e pouco. Eles eram bem mais velhos que eu, assim, 15, 20 anos mais velhos que eu. Então eu era um guri nele, eu 30 e poucos anos e eles 50 e poucos anos. E o Albino sempre dizia, quando nós estávamos na mesa lá, para aqui, falando, conversando, preparando um projeto, ele dizia, bom, agora vai ser assim, fechando, tu fazia, bom, já ia da gente. E ele olhava, Rodrigo, eu adoro essa tua democracia imposta, isso é perfeito. Eu brinco que foi unânime, eu decidi. E tu sabe que essa questão assim da gente levar não nos conecta, e por isso pensei em trazer isso agora também, porque quando eu trouxe o Geração Futura, que foi o que startou na Dale Carnegie, que é o programa para adolescentes, não tinha ainda. Tinha em 3 cidades no Brasil. Então era algo muito novo, e acreditar num projeto novo é ainda mais desafiador, ainda mais difícil. E quando eu fui oferecer nas escolas, para os pais, para as pessoas, eu fiz um cálculo de quantas pessoas eu ofereci, e foi em média umas 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, 9 acreditaram, as 9 acreditaram. Todas as vezes que eu chegava em casa, depois de um dia de ter oferecido 10 por dia ali, vem aquela vontade de desistir, como tu disse, porque... parece que não está fluindo, mas quando tem uma luz que acende, que para mim eu entendo que é a luz da fé, quando tu acredita que aquilo é por uma causa maior, a gente segue. E eu vejo que a gente também tem essa relação assim de acreditar muito que nossa crença, né? O meu ponto forte é a crença. Então então a crença em Deus me move muito para ir atrás. E eu sempre digo, independente da religião, todo mundo tem uma crença, todo mundo tem um quê superior para essa tomada. Então, pegar nisso. E eu digo, a vida ela é passageira, né? Aqui nós temos que evoluir, por isso que se diz evolução. A pessoa não cresce na carreira ou na vida porque ela não evolui. Então você que está nos ouvindo agora, ou vendo aí, tenta refletir, olhar para dentro. Será que eu estou evoluindo? Será que realmente eu estou fazendo a coisa certa?
Será que eu estou plantando o que eu quero colher? Porque se nós olharmos, analisa todo mundo como fala bonito. Quando tu está conversando com as pessoas, todo mundo faz o certo, todo mundo fala bonito, todo mundo toma. Mas e a atitude depois? Não é. E uma das brigas minhas que eu sempre falo, que eu vejo muito, não sou contra, mas que eu vejo muito o pessoal falar em colaboradores. Poxa, se tu pegar minha equipe, eu tive mais de 2.000 funcionários, 20 anos de empresário, eu não lembro de um caso que eu tive em justiça do trabalho, porque eu sempre tratei as pessoas como pessoas. Quando eu tive que ser duro, fui duro, nunca chamei a atenção de ninguém na frente de outros, eu chamo na minha sala e aí vamos conversar e eu vou cobrar, e o respeito. Só que eu não chamo de colaborador, eu tenho atitude. Eles são funcionários. O que é? Porque funcionário já é um cargo, o funcionário é uma troca. Ele recebe um salário, em contrapartida ele presta um serviço para a empresa. Eu, por muitos anos, fui funcionário. E por, pegava um pouquinho, bom funcionário. Eu sempre fazia a mais, eu entregava a mais. Que eu lembro que a Mônica sempre fala, vamos entregar o a mais. Eu sempre entreguei a mais, eu sempre me dediquei a mais. E aquilo eu nunca levei para mim que ia ser prejuízo para mim, pelo contrário. Da onde eu saí, hoje eu levantar o telefone, eu converso com qualquer pessoa, tenho a minha consciência limpa. Todos os meus ex-patrões não têm o que falar. Mesmo aquele que eu tive um problema uma vez com ele, e o dia que eu tive frente a frente com ele lá, eu olhei para ele, que eu podia ter ganho muito mais dinheiro, eu podia ter feito, entrar com questão trabalhista, salário, coisa, eu disse, não é isso que eu quero. Eu só quero o que foi acordado e que deu a palavra. Não quero nada de dinheiro nesse sentido, eu fazer, não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui que foi a palavra. Mesmo esse aí que ele teve que cumprir a palavra na dor, tenho certeza que ele não tem o que falar de mim. E aí, quando tu perguntou lá naquela... Quando as pessoas se inscreveram para o processo, para as mentorias, o que admira na trajetória do Rodrigo, isso que me chama a atenção na tua trajetória, porque muitas pessoas elas relatam seu sucesso no âmbito profissional, mas tu vai olhar para a vida delas e a família está perdida, um desequilíbrio às vezes na área também física, espiritual, não buscam a evolução no mental. Então, um processo de evolução, de desenvolvimento, ele está em todos os âmbitos, não apenas no profissional. Sabe qual é o maior problema que existe? Não é nem o problema da inveja financeira. O maior problema e dor das pessoas é tu ver realizado e feliz. E sabe qual é uma prova? Eu nunca acreditei em questão de energia, mas já que você me falou, vocês acreditam em questão de energia? Acredito, a gente tem, eu não sei a Rafa, mas eu acredito que sim, também a gente tem uma fé em algo maior que a Deus, né? As pessoas falam muito em energia, acontece uma energia. Eu hoje entendo que depende de uma pessoa que chega do teu lado, ela te suga energia. Uma pessoa pesada, ela te suga energia, ela te tira energia. E uma coisa agora, por exemplo, tem viagens que a gente vai muito estar ali, e como é uma questão marketing, muitas vezes tu tem que postar, porque para te poder ir fazendo o nome, tu tem que chancelar que as pessoas têm que dizer. Não, tanto é que tu pega hoje... Pessoal que acha que a carreira de influencer é uma carreira que vai ser duradoura, que está ali, aluga um carro, fazem coisas para mostrar. Ainda tem gente que vai lá e segue, ainda cara, sucesso, vou te ensinar a vender milhões, vou fazer não sei o que, com segredo, para mim isso aí é balela. Mas eu preciso, no meu canal, alguma coisa eu tenho que estar postando. E teve um dia que nós estávamos numa viagem, que a dona Jaque pegou e disse assim para mim, tu não posta mais nada, deixa nós quietos viajando aqui, porque tu posta ali, parece que cai uma energia, a gente discutiu, e não vamos discutir, nós estamos viajando para coisa. Não posta mais. Passei 3 dias sem postar nada. Uma maravilha. E a dona Jaque manda, né? Não, ela não pede, ela manda. Ela vai lá e pá! Eu digo, não posto. Mas é que o homem está sempre... Assim, ó, fora... Eu sempre digo para as mulheres, tem 3 filhas. Fora, óbvio, aquele homem que bate em mulher, aquele cara que tem aqui, aquilo ali, pra mim, é fora da normalidade. Aquilo ali é um animal, um cavalo que tem que estar... Nem vamos discutir. Mas num contexto normal, qual o homem que vocês conhecem que manda na casa? Vou dar um exemplo. Boa. É aquele que acha que manda. Só tem 2 tipos de homem. O que acha que manda é mandado. Não tem. Exatamente. Não tem. Eu duvido. A mulher, ela tem um poder. O dia que a mulher assim, ó, a quem está nos ouvindo aí, mulher, que ela tenha dúvida sobre ela não se descobriu ainda que o poder que ela tem e o poder que ela tem dentro de uma família, não só em mandar no marido, mas o poder que ela tem de ser, eu sempre digo, a mulher é a sustentação da família. O casamento, quando tu falou agora no exemplo, no detalhe, para poder ter uma família, que nem eu sempre digo, o que eu vou reclamar da minha vida?
Carreira, andando muito bem. Uma mulher bonita, que eu tô, né? que eu tô muito bem servido. Parceira, companheira. Uns filhos que não me dão trabalho, estudiosa. Minha filha agora passou de primeira, a outra também está indo com carreira que ela está buscando fazer, não depende do pai. Foi para a promotoria, agora foi para o fórum, sem eu saber conquista dela. Cachorro. Sabe que são os 5 Cs, né? O pessoal fala que no Instagram todo mundo quer aparecer. Tem os 5 Cs do Instagram, que é o primeiro é casa, casal, cachorro, criança e o último é conhecimento. Então, por isso que eu te falo da narrativa. Eu trocaria, é porque tu é mãe de pet. Eu trocaria criança, depois cachorro nessa sequência. Não, mas é que eu, no meu caso, é cachorro primeiro. Vocês viram que é muito legal. Nós estamos indo para o nosso encerramento, temos mais 5 minutos agora para nós finalizar. Mas isso é muito legal, sabe por quê? E como a gente tem que evoluir e mudar. Gente, eu sempre dizia, que frescura ter cachorro dentro de casa. Que frescura essas coisas que as pessoas, né? E isso vem da nossa geração antiga. Eu fui criado, minha mãe falando de cachorro. Não, acho que não. Não, mas eu sou papai de pet. Não, sou vovô de pet. É isso que eu ia dizer pra vocês. Por que acontece? Eu sempre tive cachorro, aquela coisa do fenômeno, do machão lá da fronteira. Cachorro que é o cachorro cão de guarda do pátio. Mas eu gosto pela segurança, sabe? E eu adoro meus animais. Sempre tive cachorro de pátio por segurança, por me envolver sempre. E as crianças começaram com a coisa que queriam um cachorro. Eu digo, meu Deus, essa frescura começou com isso, não sei o quê. E aí eu volto a falar, meus sonhos são o que eu sempre disse pra vocês, o que é que eu sempre estou sonhando, olhando, que é o que me faz crescer? Filmes. Filmes, né? é verdade, Filme. desde a infância. Eu sou um cara, sabe qual são os 2 filmes que eu mais assisti? Qual? Uma Linda Mulher e Um Lugar Chamado Notting Hill. E tu sabe que eu tenho uma foto, quem tá ouvindo aí, se olhar no... Não, por dentro aqui tem um romântico. Sabe quem olhar... Eu fui a Londres agora esse ano, no meio do ano, e eu fui em Notting Hill, eu e Dona Jaque, pegamos uma bicicleta em Nova York, fomos lá no bairro Notting Hill, almocei lá e bati uma foto na porta azul da casa. Aonde eu vi o filme? Aonde foi o filme? Que romântico. Romântico. Tá ali onde é que ele fidelizou a Dona Jaque, lá dele, 3 anos. Mas é isso aí. E aí, pet, eu tinha aquela coisa, pô, cachorro dentro da casa. E aí, um filme. Qual filme que eu olhava e achava muito engraçado o cachorro? Mibs, Homem de Preto. Sabe o Pug, aquele cara feia? Que o cara sacudia, o cachorro falava. E eu fiquei com aquilo na cabeça da infância. E um dia nós fomos viajar e as coisas acontecem porque acontecem, né? Aí nós estávamos em Gramado, fim de semana, eu já que fugimos, que eu gosto muito de fugir. Eu trabalho muito, gente. Mas se tem uma coisa que eu adoro é viajar, ter o tempo. Agora a correria está tão grande que já faz... Eu não podia ir nem na nossa loja, que é na Serra, que eu poderia aproveitar, não consigo. Eu tenho uma loja em Bento, eu poderia ir lá. E eu não consigo ir. Mas eu disse, eu vou... Acho que... E aí, chegou no Insta para mim. Chegou sobre cachorro. E daqui um pouco eu recebo uma mensagem de um canil de Porto Alegre. O canil mandando, não sei o que, conhecendo o seu número. Aí eu respondi para ele, legal, tu tem pug? E ele mandou a foto. Temos esse aqui, saiu tem só esses 2, a fêmea e o macho. E eu digo, Jaque, aí perguntei para ele, tu me entrega no domingo, que eu tô voltando de Porto Alegre, eu passo aí, tô vindo se fechar, pra pessoa fechar negócio comigo, tem que ser na hora. Eu não vejo, sabe que eu não vejo o preço, se eu gostar, fizer, daí eu vou lá e bato. Daí eu peguei pra ele e coloquei assim, digo, tu tem pra me entregar domingo? Eu tô saindo de Gramado, passo aí, pego e vou embora, porque eu queria já levar de surpresa pras crianças. Aí eu olhei pra Dona Jaque e disse, eu compro. Mas a partir daí o filho é teu. Todos os gastos que tiver é teu. Eu compro. Aí ela, tá, pode comprar. Levei em Porto Alegre, comprei e levei para as crianças. E hoje eu vejo a diferença desse irmão. Tu sabe que ele me faz pagar, né? Porque as crianças levantam 6h30 para sair pro colégio e eu levanto 7h15, mais ou menos, esse horário que eu vou levantar. Quando ele sai, as crianças, o cachorro vai lá, sobe na nossa cama e deita ali e fica dormindo. Agora eu ensinei ele que ele não sobe na cama, fica do lado. Daí ele já aprendeu, ele fica do ladinho da cama só esperando. Eu levanto, ele fica me acompanhando todo o tempo. Eu vou lá na frente, eu abro a porta para ele fazer xixi, ele volta, daí eu venho, vou fazer alguma coisa, vou no banheiro, em tudo que é lugar, eu entro no banheiro, tomo banho, ele para e fica olhando, esperando. E acompanha. E aí acompanha a Dona Jaque também, vendo as coisas ali, e ele ficou, sabe? E aí eu começo a olhar. E pensando, eu digo, e agora eu entendi por que essas pessoas se apegam tanto a um cachorro. Ele é muito fiel, esse cachorrinho, é muito companheiro. Então,
Com o que eu quero dizer com isso? Que a gente nem sempre na vida os pensamentos estão certos, que a gente tem a oportunidade de mudar, que a gente tem a oportunidade de ter conhecimentos e tem que aproveitar. Mas só depende da gente e o mais difícil, reconhecer que está errado. Tu tem que reconhecer que está errado, tu tem que saber, não é, né? Não é errado tu dizer, estou errado, eu errei, vou corrigir. E eu acho que o mais bonito de uma história é as correções. A Rafa pode contribuir, né, com o princípio do Dale, né? Inclusive, isso são os princípios da liderança. Quando tu vai falando, eu vejo os princípios do Dale que falam sobre isso, que a melhor maneira da gente poder trazer para as pessoas esse processo, assim, através do exemplo, é que a gente não consegue corrigir o erro se a gente ficar batendo na tecla. Então, a gente fazer o erro parecer fácil de ser corrigido através do incentivo, a gente trazer de uma maneira indireta aquilo que a pessoa está errando muitas vezes, para que isso não fira a autoestima dela e sim sirva de, é esse o caminho, e ela se incentive a mudar através de perguntas também, que aí gera autonomia na pessoa, porque ela busca a solução e a gente não traz isso pronto para elas. Então, tu está descrevendo aí os princípios do Dale. Que legal! E isso que é o que nós queremos entregar para quem está nos ouvindo, para os mentorandos. Nós estamos na nossa fase final, 2 minutinhos para encerrar agora o programa, e dizer para todos que estão nos acompanhando que isso que nós apresentamos hoje é o que nós vamos trazer na mentoria. E vai vir a área financeira, vai vir a área contábil, trazendo a realidade do empreendedor raiz para os profissionais, ajudando cada pessoa, e eu tenho certeza que cada pessoa ela vai se enxergar em algum momento, em alguma situação. É isso que nós queremos entregar para todo mundo que está nos vendo, essas histórias. Meninas, deixo aqui, donas, a dona Jaque é donas, vocês vão ficar bravas também, né? As donas. Deixo para vocês finalizar a tua mensagem. Quem dá uma mensagem final primeiro, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, e seguir acompanhando a questão do nosso programa. Quem não teve a oportunidade de estar inscrito e ganhar, vai ter a chance, óbvio que depois do programa, com um valor muito irrisório para poder fazer parte do programa e estar de conhecimento. Mas qual a mensagem que vocês encerram para as pessoas hoje, principalmente para todos, né? Não só quem está no nosso programa interno do Mentoria, mas para todo mundo, que é um programa que está aberto, né? Eu acredito que a mudança, ela começa através dos nossos pensamentos. E nesse projeto de mentoria, a gente vai ajudar as pessoas a criar esse novo mindset, em que elas possam perceber que nesses pensamentos elas podem ser melhores do que elas estão agora, do quanto elas podem ser mais confiantes, do quanto elas podem buscar através dessa resiliência, através de um planejamento, de clareza, através da melhoria das suas habilidades, dos seus pontos fortes, os resultados que elas procuram. Porque muitos querem crescer e a gente vai trazer de uma maneira raiz o como a gente pode crescer dia após dia, fazendo o que precisa ser feito. Não, eu tava vendo aqui o Dale Card. Fico muito feliz com a oportunidade de a gente poder unir propósitos e juntos trabalhar o propósito maior que existe há mais de 2000 anos. Que é ajudar o próximo, que é ajudar pessoas. E quando a gente ajuda pessoas, ninguém neste mundo que não ajuda o próximo não sai mais ajudado. E eu acredito que a gente seguindo isso, nós vamos chegar no melhor e no maior princípio, que é quando a gente consegue crescer junto com todo mundo, né? E quando a gente ajuda o próximo, a gente cresce tanto quanto o outro. Então eu fico muito feliz da gente ter esse propósito em comum, e eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então eu tenho certeza que Ele uniu os nossos, o meu e o da Rafa já caminha junto há alguns anos, então a gente já tem uma sintonia, a gente fica muito feliz em poder compartilhar e juntos nós três poder levar isso para mais pessoas. Não, com certeza, eu fico muito agradecido para vocês, porque realmente é um projeto que às vezes é duvidoso, as pessoas pensam, né, o que está vendendo, né, o que vem por trás disso. Vocês acreditarem nessa ideia, então eu agradeço muito essa questão. Falar para as pessoas que isso não é para nós, é tempo também, porque todas as quarta-feiras nós temos um compromisso que o comando já gerou, que às 8 horas o café é lá na empresa e é onde a gente vai fazer conteúdo para as pessoas poderem. Então não é nada tão fácil, né? É um sacrifício também acontecendo para levar. Óbvio que vai ser plantado através do método de vocês, as pessoas vão querer contratar vocês, assim como no futuro, na minha aposentadoria, estarei dando palestras, estarei ajudando pessoas. É um contexto que as pessoas têm que aprender. O empreendedorismo é isso. Ajuda, foca, se determina, tenha fé
e com certeza vai colher o que plantou. Agradeço vocês, agradeço a Fadisma, né, pro espaço muito top. Eu estou me sentindo profissional. É verdade. Olha, meu ego aqui está lá em cima. E deixar esse encerramento e o agradecimento em nome do professor Eduardo, da Fadisma, que ele também sempre diz que trazer o conhecimento é um desafio, porque eu quero deixar a mensagem para todas as pessoas. Podem tirar o que tirar de vocês, mas o conhecimento ninguém jamais vai tirar. Então aproveitem esse conhecimento, aproveitem terem mais conhecimentos. E a nossa frase velha do encerramento, a minha frase do encerramento é: fiquem com Deus. Aí. Show! Gente, Legal. olha aqui, ó. Muito bom. É nóis.